tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que tem tomado aí o país e até fora do país. Vi recentemente que as pessoas da Arábia Saudita, da Índia, da França estão acessando lá, tanto pelo Instagram quanto pelo Spotify. É um programa que está mostrando a jornada vencedora de mentes brilhantes dos empresários e empreendedores paranaenses e do Brasil. É um programa que visa inspirar você a quebrar a lâmpada, a transformar uma ideia num negócio, num business. E isso é o mais importante. Nesse mundo que vivemos, no mundo que aprendemos com os nossos pais, que a gente precisa arregaçar as mangas, acordar cedo e fazer entregas concretas. Esse programa que vai para todo o Brasil, né, pela TV, pela Sky, pelo YouTube e por diversos streamings. Esse programa está tomando forma de um programa que visa essa inspiração e que vai fazer você quebrar a sua lâmpada e resolver problemas. Antes de a gente apresentar nosso convidado de hoje, que é uma honra, eu conheci ele nos últimos anos, eu queria primeiro agradecer aos patrocinadores, a Pumatronics, aí com o Silvio Calisto, que acreditou nessa ideia e colou a ideia da sua empresa com esse programa, a Raimix do Celso, outra indústria também, sabe, potente na área de placas eletrônicas, a Rádio Enge do Luciano, e a Claro, né, também que está conosco aí, uma grande empresa da área da telecom. Eu estou aqui hoje para conversar com Edson Vasconcelos. Edson Vasconcelos, seja bem-vindo no programa Quebrando a Lâmpada. A gente vai conversar hoje contigo, né, e eu vou te instigar a contar a tua jornada profissional, empresarial e à frente na liderança da FIEP. O Edson é engenheiro civil, é líder empresarial e social. Há mais de 20 anos atua como sócio-gestor de diversas empresas e organizações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Isso eu quero conversar com ele também, os ODS, o ESG, do Paraná e do Brasil, com foco na energia renovável, engenharia, construção, hotelaria e imobiliária. Atualmente é o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que aqui eu faço um grande, né, eu dou os parabéns pelo belo trabalho que está sendo feito, uma das federações mais ativas, atuantes e que debate os problemas e coloca as soluções na mesa em termos de Brasil. Parabéns, presidente. Também tem trabalhado com a Cooperativa de Energia Elétrica no Estado, nas funções representou e defendeu e fortaleceu os interesses do setor produtivo paranaense, promovendo a inovação, a competitividade, a responsabilidade social e ambiental. O Edson Vasconcelos, ele contribui para o crescimento econômico e social do seu estado, que é o Paraná e do país, através de projetos e iniciativas que geram valor, emprego, renda, educação, saúde e qualidade de vida para os paranaenses, para os empregados das indústrias, para os industriais. Seja bem-vindo, Edson Vasconcelos, aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Já te passo a palavra e, de novo, muito feliz mesmo com a tua presença aqui para falar do Edson Vasconcelos, falar da sua jornada nesse primeiro bloco empresarial, profissional. E já te provocando uma primeira pergunta. Quando era pequeno lá, você inovava, empreendia e construiu seus próprios brinquedos? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui, Gilles. Obrigado pelo convite. Eu acho que ambientes como o seu aqui são fundamentais para se difundir, divulgar, mostrar a importância que nós temos com a responsabilidade inovadora, com aquilo que pode dar valor agregado, aquilo que o futuro exige de uma nação desenvolvida, né? Pensar um pouco no nosso futuro, nas nossas crianças, na sustentabilidade, mas principalmente na inovação. Eu acho que isso é fundamental. Bom, Gilles, eu acho que assim, você contextualizou no começo da tua introdução sobre quebrar a lâmpada, ter ideias, potencializar novos mercados. Isso é empreendedorismo, né? Eu acredito que o empreendedor ele tem algum vírus que vem cedo, né? A maioria das pessoas que a gente conhece, ela tem esse arquétipo empreendedor e ele rapidamente se vê obrigado a começar a fazer experiências, né? Então, desde cedo você começa talvez a fazer mais negócios, tentar se arriscar mais. O contexto empreendedor é um arcabouço de características que fazem, né, de cada um pouquinho diferente. Mas eu, desde cedo, eu me percebi empreendedor. Desde o período universitário, eu sempre lutei para ter minhas notas, mas eu tinha uma característica de observar os meus colegas e falar, esses caras são bons demais. Eu quero ver se um dia eles trabalham para mim. Mas era mais ou menos nessa linha. Sempre fui muito curioso em aprender. Quando se fala, fiz academia de engenharia, mas
a administração acho que foi minha grande paixão, entender a estrutura de fazer, gerar valor para a comunidade, gerar valor para quem está no protocolo, no processo, no projeto. O resultado ele é consequência desse arcabouço de curiosidade, de querer evoluir, de querer produzir, de ver um projeto sair do papel, né? Isso é o que mais dá satisfação para o empreendedor. O resultado econômico é consequência disso. Então, eu sempre me vi, com certeza, um empreendedor desde pequenininho. Que bacana. Essa jornada que tu fala, né, tem uma metodologia que eu gosto muito, que chama-se Pirâmide de Freita. Ela mostra lá, desde o momento atual, lá do início, né, da carreira do empreendedor, aí tem um ponto de virada, aí tem alguns fundamentos que levaram ele lá para chegar no ápice, na entrega, já na primeira entrega concreta, depois os benefícios a curto prazo, a longo prazo. Tu foi falando aqui, eu fui montando na minha cabeça um pouco essa tua jornada. E nessa jornada, quer dizer, o primeiro um ponto importante que você fala, que eu gostaria de sublinhar, é que o empreendedor, sabe, sempre tem aquela dúvida, peraí, ele nasce pronto, tem que moldar ele, que tu já trouxe uma pista sobre isso, né? E eu queria devolver para ti agora, trazer nessa tua jornada, né, dessa transformação para o empreendedorismo, os comportamentos empreendedores que tu considera como essenciais e fundamentais, que está nos assistindo ali também é Edson Vasconcelos, é o pequeno empresário, é a startup que está iniciando, é o aluno do ensino médio e, digo mais, o aluno do ensino fundamental, né? Onde a gente precisa ter um olhar bem importante para que ele já, quiçá, lá com 15, 16 anos, já esteja empreendendo. Então, fala um pouquinho dos comportamentos empreendedores que você validou na tua jornada. Bom, primeiro que eu entendo que não há um curso de empreendedor. Se você fizer administração, não quer dizer que você vai ser um empresário, vai ter uma empresa. Significa que talvez você estará apto para administração. Mas abrir um CNPJ é um case muito particular. Curso de engenharia não quer dizer que você é engenheiro que você vai ter uma construtora. Não é porque você é médico que você tem um hospital. A jornada é a essência desse protocolo empreendedor. Então, entender que a soma de experiências, então não se pode cobrar do empreendedor uma linha de sucesso plena. Você tem que ter uma linha de construção do entendimento. A sapiência de uma pessoa, de um empreendedor com 50, 60 anos, com certeza ela é mais robusta do que quem está no início da carreira. Claro que no início da carreira a gente tem muito mais coragem, tem tempo para errar, né? Não tem a família talvez com peso, numa circunstância de você, numa certa idade, ter que pedalar novamente e fazer tudo do zero. Mas a experiência, sim, ela é fundamental. A gente sempre brinca que a cicatriz que está na história de um empreendedor é que deixa ele mais robusto. E com certeza, quando você for buscar um parceiro empreendedor, que eu acho que é um grande protocolo também para você buscar ter sucesso nos projetos, você tem que ver a experiência agregada que ele tem. Eu sempre falo que tem 3 grandes blocos de empresários. Tem empresários que têm uma característica de gestão, e ele daqui a pouco ele é um colaborador de uma empresa, e ele, por estar sabendo operar a empresa, ele se vê no direito de empreender, e isso é saldo positivo. Existe proprietários de empresa que têm grandes ideias, mas não sabe gerir. Então, ele tem uma característica de perceber valor agregado em oportunidades. E tem o que é dono do recurso, que muitas vezes não tem a ideia e não sabe gerir. Então, a experiência de trazer essas características para um projeto, acho que é fundamental. E o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa apta a parcerias, apta a sociedades. Ele tem que entender isso. Diminui muito o risco, é muito mais fácil a transição, a perenidade de uma empresa. Já é um exercício de um pequeno conselho, a percepção de que as características diferentes fazem um bom conjunto. Eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito que nos últimos 20, 30 anos o Brasil mudou muito a característica. Se você fizer uma pesquisa hoje para as pessoas, se elas querem ser funcionários públicos, antigamente todo mundo, a primeira lista era, quero passar num concurso público, ser funcionário público. Hoje eu acredito que um dos tops deve ser ser empreendedor. O que você quer? Eu quero empreender meu próprio negócio. Então, isso é muito saudável. Não adianta nós falarmos em um estado desenvolvido, num país desenvolvido. A gente, quando vai fazer avaliações de economias, vamos avaliar a economia brasileira com a economia mexicana.
você vai avaliar, na verdade, o conjunto de ativos tecnológicos e humanos que geram PIB, comparado com... Você nunca avalia governos, você avalia a economia, aquilo que gera riqueza, né? E nós precisamos entender que uma das pontas mais importantes é o empreendedor. Sem empreendedorismo, a gente não vai conseguir evoluir. Bacana, muito bom a gente ouvir do empreendedor nato, de alguém que construiu uma jornada, empresário, empreendedor e agora liderando empreendedores também. Eu já quero daqui a pouco ir para um tema que tem a ver com o empreendedorismo dentro das empresas, dentro das indústrias, que é o intraempreendedorismo. Mas eu queria sublinhar algumas coisas que o Edson falou. Ele falou lá a resiliência ao erro, né, ao fracasso, quando você é mais jovem, é importante, tem que ter essa preocupação, né, muito bem alertada por ti. Então, a coragem. Comentou um ponto muito importante que vários que estiveram por aqui, o Marcel Malcheves, que tu conhece, criou o Bematec, né, o Alan Costa e outros tantos, a importância da tua rede de relacionamentos, né? Ou seja, ninguém vai sozinho. Às vezes tu vai sozinho, mas logo ali, né? Juntos vai muito mais longe. Então, eu queria agora devolver para ti, Edson, trazendo esse tema super importante. Eu fiz o Empretec na época do Sebrae, né? E trazendo alguns números. O Paraná, se não me engano, tem última pesquisa, mais de 700 mil micro e pequenos empreendedores, pegando só as MPS. O estudo do Sebrae mostra que tem mais ou menos 3.500 startups. Claro que tem muitas que ainda não estão ali nesse número, mas enfim, é muita gente querendo empreender, o que corrobora a tua informação. E o intraempreendedorismo dentro das indústrias, como é que está isso, né? Como que tu vê isso em termos de Paraná e do Brasil? Bom, eu vejo que nós temos uma escala de amadurecimento quando nós falamos startups, tecnologia, empreendedorismo, né? Se você pegar as empresas e elas dentro do seu portfólio, elas não conseguem inovar, elas não conseguem perceber outras oportunidades dentro da própria empresa, é o grande risco que nós temos de estagnação. Quando você pega a Índia e eles investem tanto em pessoas para estar aptas à TI, e também eu acho que é a líder mundial em startups, se eu não me engano, já uma das maiores nações quando se fala startup, demonstra que eles entenderam um protocolo que é fundamental para o médio prazo. O valor agregado à nossa economia, o valor agregado ao nosso PIB per capita, ela não pode ser simplesmente olhado na manufatura básica, né, aquela arcaica. Nós precisamos dar valor agregado nessa percepção mundial da tecnologia, da informação, daquilo que vai gerar muito valor agregado. Um dos pontos importantes que a gente percebe é que se o empresário não conseguir perceber dentro do seu próprio negócio o primeiro passo, que é a atualização tecnológica, para fazer um amadurecimento das mudanças dentro da corporação, cria-se uma possibilidade muito grande dessa empresa ter um ciclo de vida muito pequeno. Então, ponto número 1. Então, é o ambiente de mudança, a adaptação da corporação para perceber que a mudança é algo bom. Então, a mudança ao longo do tempo na cultura empresarial é visto como algo difícil. Temos que mudar, vai quebrar uma cultura daqui a pouco de décadas. Então, o ambiente de mudança. É uma resistência grande, né, presidente? Muito grande por parte dos... Quando você chega na startup, quando você chega lá no topo do cume, que eu falo que você pode chegar no sistema preditivo, você já tem que ter uma estrutura corporativa que está acostumada com a mudança e com a tecnologia. Então, se você olhar e tirar uma fotografia das nossas empresas hoje, a atualização tecnológica é uma falha muito grande. Primeiro, porque nós precisamos de grandes fontes de recurso, não só disponibilidade, mas também de taxas acessíveis. E ao longo do tempo, os empresários precisam ter uma linha de captação de recursos própria. Então, investir também com capital próprio. E para isso, nós precisamos ter lucro. E o lucro é criminalizado no país. Então, não tem como você não investir intensivamente em tecnologia, Angeles, se a gente não tiver fonte de recurso. E a melhor fonte de recurso é a própria. Então, você tem que ter lucro. Para ter lucro, você precisa ter um país que entenda a necessidade de empresas gerarem renda per capita, mas também gerarem lucro, divisas. Importante isso, muito importante. E penso que também, nessa escala de amadurecimento,
é muito difícil você falar em inovação com uma empresa que está com dificuldade de crédito, não consegue atualizar suas máquinas e tem uma cultura difícil. É um desafio, mas é um desafio que nós temos que enfrentar. Importante esse alerta, nós estamos aí finalizando o primeiro bloco nessa conversa inspiradora com o presidente da FIEP, o empresário, o engenheiro Edson Vasconcelos. E para finalizar esse primeiro bloco, queria te instigar e trazendo alguns números, pelo que eu sei, quer dizer, o impacto das indústrias, né, no PIB do Paraná é quase 1/3, se não me engano. E essa importância, então, realmente, né, esse tema que você traz também, só sublinhando, o empreendedor tem que ter lucro. Porque realmente, né, quando ele vai buscar o dinheiro, né, nessa época atual, né, o problema geopolítico, a questão realmente eu diria assim, da falta ou de uma agenda que não é tão robusta, uma agenda federal para a indústria, é um momento difícil hoje, então é importante ele ter essa autonomia, né? E finalizando esse bloco, então, ouvir do Edson Vasconcelos uma mensagem ali pro aluno que está fazendo engenharia ou para aquele que está pensando em entrar no curso superior ainda, uma mensagem de alguém que passou por essa jornada, para ele entrar nessas atuais ou futuras profissões. Deixa um recado e deixa as primeiras aspas do Edson Vasconcelos para essa turma que vai tocar o país daqui a pouco. É o nosso futuro, é a geração que vai com certeza tocar o país, né? Entender da responsabilidade de todos em assumir essa posição. Parece pesado num primeiro momento, mas isso vai ser uma coisa natural e todos vão perceber. Quem planta, colhe. A importância de perceber os fundamentos da economia, os fundamentos dos investimentos, o fundamento do empreendedorismo é fundamental e isso com certeza dará bons frutos e bons resultados. Bacana. Obrigado, Edson Vasconcelos, pela tua presença aqui. Estamos finalizando o primeiro bloco do programa Quebrando a Lâmpada. Hoje, batendo um papo, né, tendo uma prosa muito enriquecedora e inspiradora com Edson Vasconcelos, engenheiro, empreendedor e que trouxe a sua experiência, né, dessa sua jornada para inspirar você. Você microempresário, você colaborador da grande empresa, você aluno do ensino fundamental, aluno do curso superior, professores e gestores públicos também. A gente precisa arregaçar as mangas e implementar e ter essa autonomia, inclusive autonomia financeira, para fazer o negócio crescer, para ter sucesso. Logo, logo voltamos para o segundo bloco. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS Cam, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Imagine um sistema de segurança que vai além do convencional. Na Rádio Engie, somos especialistas em soluções wireless para alarmes monitorados. Somos líderes no segmento de rádio alarme em rede mesh e, juntamente com nossas centrais e sensores sem fio, garantem segurança e experiência, sendo a espinha dorsal das operações de empresas de monitoramento. Com tecnologia própria e 100% nacional, nossos produtos oferecem longo alcance e alta confiabilidade, transformando a infraestrutura de comunicação das empresas de segurança. Na Rádio Engie, cada solução é pensada para melhorar o dia a dia de nossos clientes. Descubra como podemos levar seu negócio ao próximo nível.
Conexão de qualidade é da Claro Empresas. Mais satisfação para as clientes da Andrea e mais negócios para a empresa dela. Olha só. Com o 5G mais rápido do Brasil, ela divulga o salão nas redes sociais e interage com suas clientes. E com a banda larga líder em ultra velocidade da Claro Empresas, ela tem mais agilidade nos recebimentos e as clientes ficam ainda mais satisfeitas. Claro Empresas. Mais conexão, mais negócios. Estamos retornando para o segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada, hoje com um convidado ilustre, um mente brilhante aí do empreendedorismo, da liderança industrial, Edson Vasconcelos. Tenho a alegria de falar que eu tenho um DNA muito grande na indústria, fiquei 21 anos no Grupo Renault, Nissan, Mitsubishi. Fui um senaiano em Santa Catarina, né? Trabalhei no Senai, onde aprendi muito, deixei minha contribuição lá também. Então tenho um carinho muito grande pela FIEP, pela CNI, pelo sistema que vocês lideram, porque ele tem fomentado muito, né, essa entrega concreta e essa busca de soluções de problemas para o nosso Brasil. Edson Vasconcelos, eu proponho agora de conversar um pouquinho dessa tua jornada aí, né, como um líder industrial, contar um pouquinho dessa tua jornada até chegar aí a ser presidente da FIEP e já também de mãos dadas, né, com essa primeira fala sua, a missão da FIEP, né, ou seja, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, eu sou do setor da construção civil. Comecei na construção civil, depois ampliei, acabei indo para a hotelaria, mercado imobiliário, energia. Dentro dessa linha, a indústria da construção civil, ela é uma peculiaridade interessante dentro da indústria, porque uma indústria ela tem o seu canteiro de obra, ela tem sua indústria localizada num ponto só. A obra é uma indústria em cada canteiro de obras, então você tem que ter toda uma estrutura de insumos, de recebimento de insumos, de transformação dentro de um espaço que é itinerante, então você tem características muito distintas. Falando um pouquinho da indústria, da FIEP, antes de falar da missão, Gilles, eu quero falar do propósito. Ótimo. Então, nós entendemos, e isso vem acontecendo, um reforço em cima desse propósito, que a federação ela precisa entender que ela nasceu e ela está ali não só para gerir o Sistema S, mas para ajudar a transformar o território no melhor território para a indústria. Então, se nós temos 27 entes federados no Brasil, 27 estados, nós temos que ser um que tem as melhores condições. Então, isso se transforma no arcabouço de política industrial estadual. E também chega no município. Nós precisamos entender que os municípios também têm política industrial. Isso significa olhar o ambiente. Por que uma indústria deixaria de montar uma indústria em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, que são nossos concorrentes diretos, para vir montar no Paraná? É a segurança? É a infraestrutura? Infraestrutura nas suas várias formas. Nós precisamos de internet, nós precisamos de aeroportos, nós precisamos de ferrovia, nós precisamos de portos, nós precisamos de estradas. São os incentivos, é a burocracia, é a disponibilidade de mão de obra. Isso faz um estado, um território ser melhor que o outro. Então, esses parâmetros de ambiente para nós são fundamentais. É óbvio que a geologística de quem está olhando mercados consumidores, fontes de abastecimento, relocação da cadeia de insumos, isso interfere diretamente. Agora, ninguém vai montar uma indústria onde não tem infraestrutura, onde não tem água, onde não tem energia, onde nós não temos cabeamento de internet, nós precisamos o anteparo mínimo. Perfeito. Então, para nós, isso eu acho que é fundamental. E a federação vem fazendo um bom trabalho, principalmente de escuta ativa, calibrando, nivelando, colocando todo mundo dentro de uma faixa de entendimento e, inclusive, colocando cronologia naquilo que a gente precisa evoluir. Tem que ter um painel de controle. Então, como nós estamos? É uma fotografia, diagnóstico, prognóstico e plano de ação. E isso está tendo um resultado muito forte. E nós não só fazemos escuta ativa da realidade atual, do passado, mas a gente também faz muitas projeções, que a gente chama de sondagem, para entender a perspectiva do empresário a médio prazo também
Isso é fundamental, porque o empreendedor ele tem um componente emocional muito forte, ele acredita ou não acredita na economia, ele acredita ou não acredita num plano econômico, então isso interfere, inclusive, na capacidade dele investir mais ou não, dele retrair, dele colocar o risco na mesa de forma diferente. Importante essa fala inicial, né, do presidente. E de mãos dadas com essa questão, eu queria comentar o seguinte, queria ver contigo o seguinte, como que ser efetivo, né, como ser produtivo, como ser competitivo, efetivo no sentido de eficaz e eficiente, com essas instabilidades geopolíticas internacionais, né, e como desenvolver esse perfil inovador, né, esse DNA inovador, tecnológico, nas indústrias paranaenses, que tu falou em várias oportunidades no nosso bate-papo, da importância de eles estarem trabalhando nessa inclusão tecnológica, nesse desenvolvimento tecnológico, para daí gerar produtos e serviços de maior valor agregado. Bom, primeiro que P&D, novas ideias, requer muito dinheiro, muita inversão de capital. Uma coisa é você fazer um piloto dentro da tua empresa que já tem uma estrutura consolidada de um novo produto. Outra coisa é você começar uma startup sem ter pós-venda, sem ter mercado, sem ter uma fundamentação de uma empresa já existente. Então, a lógica é que algumas empresas elas consigam fazer um upgrade dos seus produtos. Um exemplo, a VEG, ela conseguiu sair de produtos primários e agregar tantas escalas de novos produtos porque ela teve uma sustentação de inversão de capital. Gilles, eu penso o seguinte, a cultura inovadora, ela está muito vinculada à capacidade de assumir risco. Então, se você vai no Vale do Silício, lá, com uma ideia razoável, você consegue angariar vários players, vários investidores na sua ideia. Num país como o nosso, que nós temos restrição quando se fala de acesso ao crédito, e nós temos uma dificuldade existencial de entender que as empresas precisam gerar lucro. E você sabe que essa concepção ela é tão delicada que nós temos hoje uma carga tributária relativa aos mercados emergentes, é muita diferença. Brasil, 34%, México, aproximadamente 18%. Esse delta significa que o governo está tirando toda a capacidade de reinvestimento da iniciativa privada. Então, nós estamos falando de mais de 10% do nosso PIB, mais de 1 trilhão, que não deveriam estar indo para o governo e deveriam estar sendo deixados no ciclo da inovação, no ciclo da atualização tecnológica. É uma avaliação muito primária, mas para mim faz muito sentido. Se você coordena um time de futebol e você começa a não cuidar dos seus jogadores, o seu time vai, com certeza, cair. Se você trata bem o seu time de jogadores, se você os alimenta bem e você tenta trazer os melhores, automaticamente o seu time vai ganhar. Parece-me que o Brasil não entende que o time é toda essa soma de ativos produtivos que precisam ter atenção, eles não podem ser criminalizados. E hoje no Brasil o setor produtivo é criminalizado. Faz parte de um discurso do nós contra eles. Parece-me que os empresários eles têm que ser desenhados como alguém que está lá para sugar a sociedade, e não é verdade. Não é verdade. Então, hoje o governo ele vive de parte desse elo produtivo. O Estado não produz nada. O Estado só simplesmente fala assim, eu quero uma fatia do que vocês produzem. E isso para nós é muito ruim. Não tem como você ter uma cultura inovadora se as empresas têm dificuldade de investir em novas ideias, se eles têm dificuldade de acesso ao crédito. E falando em crédito, ainda o maior concorrente que nós temos da iniciativa privada em disponibilidade e custo de crédito é o próprio governo federal, que tem que pagar um custo altíssimo para rolar sua dívida. São fundamentos da economia tão simples, mas parece-me que no Brasil eles têm uma dificuldade muito grande de percepção. A China, na década de 70, com Deng Xiaoping, já entendeu que precisava entrar em economia e mercado global. Parece-me que no Brasil não, nós temos uma faixa de, não queria chamar de ignorância, mas talvez de cegueira, que tem uma dificuldade de perceber fundamentos básicos e a gente acaba prejudicando, inclusive, essa taxa de crescimento.
Se fizermos um comparativo na evolução dos emergentes, eu garanto para você que o Brasil está sofrendo muito. As últimas grandes reformas, para poder deixar esses ativos aqui conseguirem dar resultado social, elas foram há 7, 8 anos. E lá para cá nós estamos vivendo o rescaldo dessas reformas. A reforma tributária, em tese, ela é importantíssima, mas ela vindo antes de uma reforma administrativa, ela é um desastre. É um desastre. Então, nós não vamos Tem que enxugar primeiro o time. Exatamente. São pontos, eu acho que de fundamentação primárias, mas que podem prejudicar ou podem melhorar o Estado. É uma cultura, né? Tu diz, né? Precisa enxugar, precisa fazer uma reforma administrativa, precisa trabalhar a meritocracia, que é trabalhado dentro das empresas, das indústrias, né? Ou seja, você tem que ter entrega. Eu passei pelo governo, via muito disso. Quer dizer, qual que é a entrega minha no final do dia? No final do dia, não no final do mês. Tem que ter entrega concreta. E vou te falar, hein? Me dava uns 10 dor de barriga por dia, porque eu vim da iniciativa privada, eu vim da indústria. Sobre o planejamento que você falou também, quando a conversa é boa, o tempo vai rápido, né? A gente daqui a pouco vai acabar aí o nosso programa. Fui para a China em 2, 3 oportunidades. Cheguei num lugar um dia lá, tinha 2 barracões e vias gigantescas, 4, 5 vias, um parque industrial, e eu, no primeiro momento, imagina, tem 2 barracões, visão de longo prazo. Como que está a tua visão em relação a essa questão do planejamento de médio e longo prazo? Eu acredito que o nosso Paraná está indo num caminho diferente do resto do Brasil ou da maioria, né? Como tu vê isso, a importância, né? E em seguida o planejamento também em termos de capital humano, né? Nem estou falando do capital humano de alto valor agregado. Hoje não encontra vendedor, não encontra ferramenteiro. Mas se você for nos Estados Unidos, os aplicativos de mobilidade, o Uber 99, os aplicativos, os carros já são autônomos. Você entende, eles percebem a curva da produtividade. Hoje saiu uma nota no jornal de abrangência nacional que o Brasil novamente cai no seu índice de produtividade. E isso é uma agressão à inflação, porque quando nós falamos de produtividade, é você conseguir levar menos pressão inflacionária para a gôndola. Economia em escala, você produz mais com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade de recursos, ou até podendo pagar mais ao colaborador, mas a escala ela tem uma proporção maior, e o Brasil sempre teve essa crise, tanto que políticas de aumento salarial há mais de 20 anos, eles estão sendo equivocadamente relacionadas ao aumento do PIB. Você teve um aumento do PIB, que foi inclusive um aumento daqui a pouco de um pré-aquecimento que o próprio governo fez, de uma política fiscal equivocada, mas a nossa produtividade não aumentou. O nosso preço relativo, ele piora. Então, significa que o colaborador, na sua visão de política salarial, ganhou 1, mas a inflação comeu 2. Então, é uma conta simples, básica, mas que nos afeta. Sobre oportunidades e visão de médio e longo prazo, eu penso o seguinte, o mundo ele deu uma chacoalhada, né? Chamam essa trumpulência aí, um amigo nosso usa esse jargão para dizer que está passando por uma turbulência, mas isso significa não só dificuldades, mas também oportunidades. Essa semana a carne norte-americana terá restrições no mercado chinês. Automaticamente nós teremos uma janela de oportunidades única, principalmente para o estado do Paraná, quando se fala de proteína animal. Então, há dificuldades em um setor como a madeira beneficiada. No Paraná, o Brasil é o maior exportador de madeira beneficiada. No contexto nacional, na produção de siderurgia, o Paraná não tem esse problema. Mas, do outro lado, vai abrir várias janelas de oportunidades. Eu acho que, assim, a síntese da aptidão à mudança é o primeiro componente, inclusive, para perceber oportunidades. Se as empresas e as indústrias têm essa dificuldade, o varejo, ao longo do tempo, ele foi um componente que ajudava a indústria a entender o consumidor, o perfil do consumidor. Então, o varejo sabia se comunicar melhor, sabia fazer as campanhas de forma mais adequadas e nesse sentido, tinha uma necessidade existencial na cadeia. Hoje, as indústrias já estão conseguindo se conectar diretamente com o B2C, com o cliente final. Temos indústrias de linha branca aí que já tem mais venda, muitas vezes, por linhas diretas do que pelo próprio varejo. Isso sempre coloca um peso complicado em cima do varejo. A gente percebe que muitas vezes o varejo é colocado, inclusive, como ponto seguro de investimento, é colocado um ponto de interrogação. Mas o que nós temos que entender é que o perfil do consumo do consumidor é o segredo de tudo.
Se ele está falando que não quer mais comprar certo produto, o industrial tem que rapidamente se adequar. Se ele quer comprar esse produto de forma um pouco diferente, ele tem que rapidamente se adequar. Quando nós falamos de inovação, tecnologia, o componente principal é aptidão à mudança e capacidade de tomada de risco. Então, nós precisamos olhar esses dois componentes, claro, junto com o empreendedorismo, para poder ter um estado saudável, ter um conjunto de ativos produtivos inteligentes e contemporâneos. Bacana, excelente alerta aqui do Edson Vasconcelos. Quer dizer, acerte ou erre, mas rapidamente, né? Rapidamente. Quer dizer, mesmo que tu erre rápido, mesmo que tu erre, seja rápido isso para você retomar novamente. Né? O relógio do médio prazo está mudando. Já mudou. Já mudou. Médio prazo era 5 anos. Médio prazo hoje é 1 ano e meio no máximo. Bacana. Edson, que conversa boa, que bacana. De novo, te agradecer muito a tua presença aqui. E queria que você falasse rapidamente agora, nesse final do programa, sobre capital humano, sobre gente para trabalhar na indústria, seja nos diversos setores. Fala dessa importância e dando um recado, né, para quem está ouvindo ali, para o aluno, né, para aquele que está estudando, enfim, deixa esse recado que é bem importante. Na seguinte, eu vou pedir uma mensagem final. Fazendo uma avaliação até primária, mas importante, você trouxe aqui o tema meritocracia. Eu acho que o nosso jovem tem que entender que a meritocracia é a fundamentação. Por mais que se contextualizem cotas, que é fundamental, mas a cota social, porque a cota racial ela já começa a ter uma confusão brutal sobre o fim do processo de equidade de entrada de oportunidades. Porque nós temos que falar em processo de cotas como entrada de oportunidade. Eu duvido que qualquer um de nós vai querer fazer uma cirurgia com um cirurgião cotista de última hora, ou entrar num avião que o piloto é cotista. Então, ele pode até ter uma cota social de entrada, porque a pobreza é a nossa referência. Essa história de rever o passado, ela vai prejudicar o nosso futuro. Nós temos que ter uma linha de corte. Então, a pessoa socialmente com dificuldade financeira, branca, preta, careca, japonês, alemão, polaco, não importa. Concordo. É a linha social. Agora, vulnerabilidade e tudo mais. Dentro do protocolo de evolução da competência, alguns precisam de mais atenção do que outros, ok, é super válido, mas a porta de saída é competência. Falar em cotas de gênero para conselhos de administração, para cargos de alto rendimento, esqueçam, nunca vai acontecer. Isso é uma bobagem tão grande, são pessoas sem capacidade nenhuma de entendimento do que é resultado, que acabam prejudicando, inclusive, os nossos alunos que lá na ponta podem se sentir, em algum momento, beneficiados. A cota tem que ser um benefício social de entrada, mas a dedicação pela meritocracia tem que acabar com o discurso da cota na entrada. Nós precisamos imbuir todos de que o resultado, a meritocracia de quem for melhor é fundamental, não existe outro caminho. Então, se dedique, busque competência. Hoje nós temos informação, é acessível em qualquer lugar. Sim. O que a gente precisa, na verdade, é a forma correta de evoluir para o conhecimento. Tem muito conteúdo riquíssimo na internet. Tenho certeza que também, e eu sei disso, no Sistema S, na FIEP. Então, se tu puder falar um pouquinho, inclusive, até para as pessoas, a gente finalizando o bloco e o programa, como as pessoas encontram esses caminhos dentro do Sistema FIEP? Por favor, presidente. Bom, hoje nós temos SESI, Senai e IEL como parte do nosso chapéu, que nos ajudam a fundamentar o nosso propósito. O Senai muito mais voltado com a qualificação e capacitação, e hoje com tecnologia. Nós temos os Institutos Senai de Inovação, de Tecnologia. Muito bom. Traz para nós uma visão de médio e longo prazo. Então, a nossa mão de obra treinada tem que ter uma atualização tecnológica e olhando a capacidade de perceber o futuro com startups, com inovações de forma muito adequada. É um crime hoje você treinar as pessoas num equipamento de 20 anos de defasagem tecnológica. Então, isso acontece no Brasil, porque é resultado de não ter crédito, de as empresas não ter o lucro adequado. O SESI cuida um pouco mais do social, do cuidado familiar, do comportamento, do bem-estar do nosso colaborador. Dentro do Senai hoje nós temos grandes projetos, inclusive a Jornada da Produtividade está muito preocupado com a transformação do perfil do empresário, mostrando que ele pode começar a inovar, ele tem que ter um senso de
de conceito de mudança, daquilo que ele pode trazer, inclusive lá no final, talvez um sistema preditivo. Perfeito. Mas para se falar de sistema preditivo, o comportamento do seu colaborador, o comportamento da sua corporação precisa estar adequado, precisa entender o que é automação, o princípio básico. Se ele não consegue nem automatizar nos princípios básicos, como é que ele vai falar de um sistema de IA, sistema preditivo? Então, é uma rampa mesmo de conhecimento e hoje nós estamos muito perto desse tema com os empresários, entre outros grandes projetos. Certo. A importância para nós de que o empresário entenda os caminhos, SESI e SENAI estão em todo o Paraná. Nós temos aí uma parceria muito grande com os sindicatos patronais, porque nós temos que ter um olhar setorial, cada um tem uma característica, uma regionalidade. Grau de maturidade diferente. Exatamente. Edson Vasconcelos, que alegria ter você aqui na nossa jornada, ouvindo, no nosso programa, ouvindo a sua jornada, na sua vida empresarial, na sua vida, na liderança da FIEP. Parabéns pelo trabalho. Queria te agradecer aqui, de verdade. E assim, deixar um desafio para ti também. Me indique aquele empresário, aquele industrial, talvez que está com a pequena indústria, se associando à FIEP, né, que também devem ter mentes brilhantes. E dentro dessa possibilidade, me indique alguns para eles virem aqui no Quebrando a Lâmpada, contar as jornadas deles também. Vamos mostrar essa riqueza da jornada, né, dos industriais do Paraná para todo o Brasil e para todo mundo. Com certeza. Combinado? Combinado. Legal. Pessoal, meus caros, acabamos mais um programa Quebrando a Lâmpada hoje com esse empreendedor, empresário, mente brilhante, com uma jornada muito inspiradora, Edson Vasconcelos, que trouxe para nós várias lições que ele aprendeu e que nos ensinou nesse programa, para que você quebre a sua lâmpada também. Transforme essa ideia que está aí contigo, com as pessoas ao seu redor, transforme ela num business, transforme ela numa solução concreta e sejam felizes. A qualidade de vida, a felicidade vem a partir desse trabalho importante de acordar cedo, de arregaçar as mangas e de transformar uma ideia numa solução aplicada. Então, continue seguindo o nosso programa Quebrando a Lâmpada, leve essa informação para a sua rede de contatos, porque é um programa que já está tomando o país e até fora do país. Porque a ideia desse programa é trazer um conteúdo rico, inspirador, enriquecedor e muito importante e relevante para você transformar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a vida das pessoas do seu entorno e a vida da sua cidade. Muito obrigado e até o próximo programa Quebrando a Lâmpada.